Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na Sua presença, Senhor. Na verdade, nós não saímos dela, mas nós damos início, Senhor, a mais um trabalho poderoso para a glória do Senhor. Porque até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor, e hoje nós iniciamos, meu Pai, nosso 8º e último jejum desse propósito poderoso dos 52 dias, onde nós buscamos a Sua face, nós buscamos restaurações, buscamos construções sólidas, meu Pai, alicerçadas na rocha que é o Senhor. Então nós te agradecemos, meu Pai, pela vida, te agradecemos por poder conhecer o Senhor, te agradecemos por estar, meu Pai, no melhor lugar do mundo, que é diante do Senhor, é na Sua casa, na Sua presença, Senhor, fazendo a coisa certa, atentos, vigilantes, meu Pai, observando o que está acontecendo e não distraídos como tantos, meu Pai, pelo mundo, que estão apenas sobrevivendo, alheios, meu Pai, desprotegidos, alheios a qualquer situação, sem perceber, meu Deus, setas malignas, sem perceber o que está acontecendo na sua casa, sem dar condições, meu Deus, para que o Senhor os guarde, os proteja, meu Pai, estão aí alheios, sujeitos a qualquer desgraça, Senhor, porque estão longe do Senhor, estão às vezes vivendo para si mesmos, pensando em bobagens, ou vivendo, pior ainda, ou vivendo uma religião, Senhor. Que religião não muda nada, não salva ninguém, não muda a vida de ninguém, Senhor. Pelo contrário, torna aquelas pessoas ainda mais escravas de um sistema fracassado, Senhor. Então nós te agradecemos por poder ter o Senhor, a Sua palavra, a oportunidade de ter os nossos olhos abertos, meu Pai. Que privilégio. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser um canal de bênção, de vitória, e para que haja, Senhor, na nossa vida essa unção, para que outros que estão cegos possam ver, meu Pai. Mas porque um cego não pode guiar outro cego. Então que nós tenhamos a visão revelada, a visão espiritual, discernimento, para conduzir outros ao caminho certo, meu Pai. Outros para o caminho, porque só existe um caminho, Senhor, que leva a vida, que leva a vida eterna, que leva a vida abundante, que leva a uma vida poderosa. Porque o nosso alvo é o Senhor, nosso alvo é a vida eterna com o Senhor, mas é agora que nós estamos plantando a nossa eternidade, é agora que nós estamos escolhendo qual eternidade viveremos, meu Pai. Se é a eternidade com o Senhor ou a eternidade longe do Senhor, porque é o que nós já falamos. O inferno, ele não é o pior lugar do mundo porque lá está o diabo. O inferno é o pior lugar possível porque lá não está o Senhor. Então qualquer lugar onde o Senhor não está, um casamento que não tem o Senhor é um inferno. Um lugar, meu Deus, pode ser para o mundo, o lugar mais lindo da terra. Se o Senhor não estiver lá, só haverá vazio, só haverá sofrimento, só haverá frustração, meu Pai, porque onde o Senhor não está, se torna o pior lugar. Então que nós tenhamos essa visão, meu Pai, essa consciência, porque sem consciência não há mudança, Senhor, simplesmente estamos sobrevivendo, mas com consciência nós estamos atentos para tudo aquilo que o Senhor espera de nós, e nós estamos buscando todos os dias esse alinhamento, meu Pai, para que o Senhor cresça dentro de nós, e que nós possamos nos parecer mais com o Senhor. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Esse é o nosso alvo, nos parecer mais com o Senhor, te agradar, buscar a sabedoria, que isso nos faz mais próximos. Isso destrava muitas coisas em todas as outras áreas, quando nós tememos o Senhor, quando nós adquirimos essa sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então se nós tememos o Senhor, nós destravamos tudo na nossa vida, porque aí nós atraímos o seu favor. Então eu te peço, Senhor, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está à distância, nas igrejas ou pela transmissão, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, em cada etapa, em cada momento deste dia, porque tudo que nós temos é o agora, é o hoje. Amanhã nós precisamos de uma nova porção de graça, Senhor, mas se nós ficarmos preocupados com amanhã, nós não faremos o que nós temos que fazer hoje.
Se nós ficarmos preocupados com o amanhã, nós não vamos usufruir da graça que nós recebemos para este momento. Então nos ajuda, Senhor, abra os nossos olhos e nós abrimos o nosso 8º jejum para a glória do Senhor. E nós venhamos a terminar este dia muito melhores do que quando começamos, Senhor. Muito mais sábios, fortes, abençoados, determinados, muito melhores, meu Deus, porque o Senhor nos dá esta oportunidade para fazermos boas escolhas. E a boa escolha vem da obediência à sua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude a fazer tudo que nós precisamos, a ouvir e a absorver, acima de tudo, a sua palavra, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Diga comigo, por favor, olhai, vigiai e orai. De novo, mais forte, olhai, vigiai e orai. Amém. Olhai, vigiai e orai. O Senhor nos traz esse entendimento, o Senhor nos dá essa direção, porque Ele nos mostra a necessidade de nós estarmos continuamente focados. Fala comigo, foco, constante. Então o Senhor está falando, olha primeiro. Porque nós ouvimos muitas palavras, nós oramos bastante, mas se nós estivermos distraídos, nós seremos, fala comigo, engolidos pelas circunstâncias. Se nós não observarmos o que está acontecendo dentro de cada um de nós, nós podemos ser engolidos pelas circunstâncias. Fala comigo, para cada grande projeto, virá um desafio à altura. De novo, para todo grande projeto, virá um desafio à altura. Então o Senhor coloca sonhos no nosso coração, desejos, objetivos, e para cada grande sonho nós nos deparamos com inimigos à altura. A gente vê que Davi foi ungido a rei, mas quantos desafios, inúmeros desafios e problemas ele teve que enfrentar até alcançar aquele objetivo. Nós estamos aqui nos 52 dias baseado na história de Neemias. Neemias animou o povo, começou a reconstruir aquelas muralhas, e aí começaram as ameaças, as afrontas, as perseguições, as mentiras. Nós mesmos, a bispa falou recentemente, na terça-feira nós estávamos lá celebrando, orando, ungindo, consagrando o imóvel, e já na quarta-feira começaram a chegar as notícias para nos desanimar. Então, para cada grande projeto que o Senhor tem para cada um de nós, nós vamos nos deparar com problemas. Então vamos analisar aqui, vamos ler a partir de Esdras 6, do 12 em diante, olha só. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, assim o determinei. Ou seja, que seja, portanto, tudo executado à risca. Havendo recebido o decreto do rei, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Shetar-Boznai e os seus colegas cumpriram integralmente. Desta maneira, os líderes dos judeus continuavam a construir e a prosperar. Vamos juntos, pessoal, com força. Encorajados pelas pregações dos profetas. Ok? Encorajados pelas pregações dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa, de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia.
E o templo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Então vejam, o projeto existia, o rei foi usado por Deus para favorecer aquelas pessoas. Então você tem o projeto, você tem o sonho. Você pode ter pessoas que estão sendo usadas por Deus para fazer um negócio com você, para favorecer você. Mas de onde veio o encorajamento, pessoal? Hã? Fala, por meio da palavra. Vamos juntos, pessoal. Leia comigo o 14. Encorajados pela pregação dos profetas. Então pode ter tudo aos olhos humanos favorável num primeiro momento. Mas a força, o encorajamento vai vir, fala, da palavra. Fala, a minha força só vem através da palavra. A minha força só vem da palavra. Então o que nós falamos no começo? Olhai, olhai e vigiai. Certo? Ou seja, atenção. A gente vê, naquela passagem de Jesus falando com os jovens, lá com os discípulos, no caminho de Emaús, e a gente vê aqueles discípulos tristes, chateados. E o Senhor trouxe para eles, fez toda uma retrospectiva, mostrando que, na verdade, não tinha dado tudo errado. Pelo contrário, o propósito havia se cumprido como estava escrito na palavra. Então o Senhor foi lembrando eles que tudo isso deveria acontecer. Então a palavra vem o tempo todo, nos chamando, nos direcionando a olhar para quem, pessoal? Para Deus, para Jesus, para a palavra. Mas qual é a nossa tendência? A olhar para onde? Por favor, pessoal. Para onde é a tendência que a gente tem? Para os problemas. A palavra o tempo todo fala, olha para Jesus, olha para a palavra, fica com a palavra, mas a gente tem a tendência a olhar para o problema. Então a gente vê uma tendência no ser humano. A gente vê Pedro, por exemplo, naquele momento que ele corrige, que ele quer repreender Jesus, falando que ele não aceita que o Senhor morra. Ele estava preocupado com Jesus, pessoal? Não, ele está preocupado com ele. Ele estava preocupado com a vida dele. Esses jovens, esses discípulos que estavam aqui no caminho de Emaús, chateados, eles não estavam tristes por causa de Jesus. Eles estavam tristes porque eles estavam, fala comigo, se sentindo frustrados. Então fala comigo, não é Jesus que me frustra. Jesus não frustra ninguém. Fala, eu mesmo é que me frustro. Então Jesus não frustra ninguém, somos nós mesmos que nos frustramos. Quando nós alimentamos pensamentos de desesperança. E quando eu alimento pensamentos, sentimentos de desesperança, eu me contamino. Eu começo a pensar, falar bobagem. Os famosos e terríveis sentimentos. Porque os pensamentos me levam a sentimentos, e sentimentos me levam a quê, pessoal? Comportamentos, atitudes. Nós vemos a atitude diferente de Adão. Adão mudou a sua postura, mudou o seu comportamento. Por quê, pessoal? Porque ele tinha ouvido outra voz. Quem você está ouvindo? Com quem você conversou? A vida toda você ficou nu?
Eu estava nu, por isso me escondi, tive medo e me escondi. Mas desde quando isso foi um problema para você? Ou seja, eu comecei a ouvir uma outra voz. Então eu saio do caminho quando eu escuto outras vozes. Fala comigo, eu saio do caminho quando eu escuto outras vozes. Então se eu escuto outra voz, aí eu me desanimo. Qual que é aquela frase que a bispa sempre fala? Se um pensamento não te dá esperança, ele é o quê? Ele é do diabo, ele é uma mentira. Porque tudo que vem de Deus é para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar esperança. Então, se eu estou escutando outra voz, não tem duas vozes. Ou eu escuto a voz de Deus, ou a voz do diabo. Que pode ser através de notícias, pessoas, circunstâncias, sentimentos, são outras vozes. Então, se eu escuto outra voz, eu já saio do caminho, eu já me desanimo. Se eu paro de ouvir a palavra de Deus, eu me frustro. Então nós vemos aqui, você tem algum versículo da sua palavra, da sua Bíblia, que diz que Deus ou que Jesus prometeu que nós nunca teríamos batalhas? Tem aí na sua Bíblia? Tem sim, tem aquela não, a batalha do Senhor. Mas onde estava escrito isso, a pessoa, quem ouviu aquela palavra, ela estava lá na casa dela, no sofá, tomando suco. Não, ela estava na vida, estava lá, pronta para a guerra. O Senhor falou, a batalha do Senhor, mas eles estavam lá, de prontidão, atentos. Então o Senhor não nos prometeu uma vida sem batalhas, mas Ele prometeu o quê, pessoal? Fala comigo, prometeu as vitórias, não é verdade? Inúmeras passagens nós vemos isso. O Senhor nos promete a vitória. É certo que venceremos. Inúmeras vezes o Senhor está falando, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Então nós temos grandes projetos e sonhos, mas muitos continuam alimentando sentimentos de desesperança. Nós vamos receber muitos nãos durante a nossa vida. E se a gente der ouvidos a esses nãos, a gente acreditar que esse não, que essa circunstância é mais forte do que Deus, eu não vou fazer nada novo. Eu não vou ter coragem de fazer nada novo. E aí tem um lado bom, entre aspas. Eu não vou incomodar ninguém. Mas se eu não incomodo ninguém, isso daí vai me tornar um frustrado, vai me tornar uma pessoa covarde. Então, não incomodar ninguém é um problema muito sério. Porque, o que era, por exemplo, pessoal? Por exemplo, para Tobias e para Sambalate. Se ninguém quisesse incomodar o Tobias e Sambalate, era só fazer o quê? Nada. Então, para não incomodar o inimigo, é só a gente ficar na condição de humilhados. Lembra que o irmão do Neemias falou para ele? Quem está lá em Jerusalém passa por grande sofrimento e humilhação. Mas estava lá o prefeito, o governador, né? O político daquele tempo. Não vamos incomodar o Tobias e o Sambalate. Ou seja, só manter o velho sistema de subjugar as pessoas, que é um problema muito sério do nosso país, inclusive. As pessoas meio que acomodam, não vai melhorar, então eu vou ficar aqui, deixa do jeito que está, e as pessoas vão aceitando as coisas. Então se tornou uma cultura. Por que que desde sempre? Isso é algo para a gente analisar. Lembra de propaganda? Alguém aqui alguma vez pegou assim, nossa, que vontade de assistir uma propaganda política? Você já ficou com vontade? Principalmente para vereador? Não é delicioso? Você liga lá, e você fica 40 minutos vendo aquelas pessoas, às vezes de 5 segundos, mas com tecnologia. Você vê filmes que são feitos, filmes normais, séries, né? Tem uma bela de uma qualidade, não é verdade?
que tem uma qualidade, te atrai naquilo, aí vai para um negócio político, é o trem mais insuportável da face da terra, não é verdade? Por quê? Porque é para você não assistir mesmo. Que é feito para você não pensar naquilo, que já te dá um ranço. É tão chato, é tão desagradável, é tão incômodo, que eu não vou nem querer saber. Aí chega no dia, quem você vai votar? Sei lá, eu peguei o papelzinho aqui, vai no meu amigo que indicou um trem, uma pessoa e tal. Por quê? Porque é para não mudar, é para ser chato, é para mostrar, não tem jeito, porque do jeito que está não vai mudar. E a gente vai acreditando e vai trazendo para a nossa vida. Não vamos mexer não. Do jeito que está, né? Está ruim, mas está bom. Olha quanta frase que a gente cresce ouvindo e pior, falando. A gente escuta e a gente fala também. Aí a palavra está vindo, mas é tanta crença, tanta coisa que vem camuflada no nosso dia a dia, nas crenças, nas coisas que a gente acostumou a viver, a conviver, que estão erradas, mas a gente acostumou com aquilo. O povo não estava aqui, que a gente fala quase todo culto. O povo não conviveu por 3 gerações com aquelas muralhas no chão, passando por grande sofrimento e humilhação? Pois é, acostuma. Vai fazer o quê? Não tem aquela outra frase? O que não tem remédio, remediado está. O que não tem jeito, deixa do jeito que está. Pois é, aí as pessoas vão deixando os inimigos tranquilos. Não vão mexer com eles, não vão criar problema com eles, porque incomodar eles é sair da humilhação. Incomodar o diabo é ter luta, é ter batalha, é ter enfrentamentos. E Deus nos quer em altas posições. Mas essa posição alta vai exigir muito de cada um de nós. Deus é Deus de confusão, pessoal? Não, a palavra já disse que não, Deus não é Deus de confusão. Ele não coloca um sonho no seu coração e logo te bota um problema para você se frustrar. Deus deu sonhos para José. Mas 2, 3 dias depois, 2, 3 semanas depois, onde que ele estava? No Egito, como escravo. Faz sentido isso, pessoal? Deus colocou um sonho no seu coração e daqui a pouco vem uma paulada na sua cabeça, um problema, uma ameaça, uma má notícia. Pô, mas não era para ser coisa boa? É, mas em nenhum lugar está falando que Deus não vai permitir situações. Mas está falando em todas elas que Ele já me deu a vitória. Amém, pessoal? Então esse discernimento que a gente precisa ter. Deus deu sonhos para José, mas não contou o processo para ele. Um pouquinho de tempo depois ele estava lá como escravo. A princípio não parece que não faz sentido. Mas o ponto é, o sonho se cumpriu ou não? Cumpriu. O sonho dele foi que todo mundo estava se curvando diante de José. E aí, quando ele viu os irmãos dele fazendo aquilo, Deus lembrou ele o sonho. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele, porque eles eram os mesmos. Mas José estava lá em cima, estava lá na frente, se tornou irreconhecível na fé, na maturidade, nos resultados, em tudo. Se tornou irreconhecível. A palavra se cumpriu, o sonho se cumpriu. Então a gente acabou de ler que o rei abençoou, o projeto do templo existia, mas a força do povo veio da pregação dos profetas. Daniel foi um homem que pregou, que falou da palavra para Ciro, mostrou para Ciro que ele havia sido falado por Deus muitos anos antes. Aquele rei não conhecia Deus, mas ele se tornou um grande instrumento de Deus. Aquele rei, ele não conhecia Deus, mas ele conheceu, um homem de Deus. Pode ser que a sua família, por exemplo, não conhece a Deus, mas ela conhece você. E por você, será que ela está conhecendo mais a Deus? Ou não? Você tem sido um canal que está levando aquelas pessoas para Deus? Como Daniel foi o canal que levou o rei até Deus?
Nós temos sido esse canal de mudança, de bênção, de transformação na vida das pessoas. Deus prometeu desde Abraão a terra prometida. Mas quando o povo estava chegando pertinho da terra, eles se depararam com desafios, com problemas. Falando inclusive de retroceder, porque o medo faz as pessoas jogarem fora os sonhos. O medo faz as pessoas desistirem dos seus projetos. O medo faz a pessoa desistir de um rompimento profissional. O medo faz as pessoas desistirem de um relacionamento. E se der errado? E se eu não conseguir? E se não der conta? E se? Essa pessoa faz planos de derrota sem ter acontecido nada. Isso é o medo. O que é o medo? É um sentimento abstrato. Nada aconteceu. O povo não estava aqui diante da terra falando, ela é boa, a terra é boa, é fértil, é uma bênção. Mas tem gigantes, tem homens altos. E a gente olha para eles, a gente sente um inseto. E eles também olham para a gente e veem a gente como inseto. Mas se tinha algum representante dos moradores daquela terra para falar, a gente vê vocês igual um inseto, vocês não são nada, igual os jebuseus, você não vai entrar aqui. Não tinha, mas é a visão que eles colocaram naquela situação. A gente se vê como um inseto, eles também vão ver a gente como inseto. Então o medo faz as pessoas desistirem, e eles nem tinham entrado na batalha, eles nem foram enfrentar ninguém. Então, pelo medo, eles já tomaram posse da derrota. Nada havia acontecido, mas no coração, na mente deles, eles já estavam aniquilados. Que valeria mais a pena eu voltar para o Egito, voltar para a escravidão, do que agora dar alguns passos entrando na terra prometida. Era muito melhor voltar centenas de quilômetros para a escravidão, para o lugar que eu já conhecia. Não um lugar confortável, mas aquilo que já era familiar, que é o conviver com aquilo que não está certo. É aceitar uma condição de vida que não está correta. Calebe e Josué entenderam que aquele era o caminho, que o Senhor havia prometido, o Senhor ia dar condições, mas o restante, infelizmente, não. Josué e Calebe ficaram com a palavra de Deus, foram encorajados pela promessa de Deus, tanto que Calebe, depois de 45 anos, lembra isso, que lá atrás o Senhor me prometeu e me manteve vivo até o dia de hoje. A maioria não passava dos 50, aquele homem passou dos 85 pela fé. Mas se você não tem fé, você não tem sonhos, você não tem motivação, você vai retrocedendo, você vai definhando, você morre. Porque a morte acontece primeiro dentro. A morte dos sonhos, a morte dos projetos, você não tem ânimo, vem a depressão, vem a falta de imaginar, agora eu já estou velho, não tem mais nada para fazer. Ele não, ele acreditou todos os dias da sua vida na promessa, por isso que o Senhor me manteve vivo, porque ele acreditou uma vida inteira naquela promessa. Ele ficou com a palavra, ele ficou com uma voz, a voz da vitória, a voz de Deus. O povo, infelizmente, ficou com outras vozes, foi tombando no deserto, foi morrendo novo, morrendo jovem. Então o problema é que nós falamos que a palavra de Deus é a verdade. Nós falamos que Cristo como Ele mesmo falou, é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas na prática, muitas vezes, nós ficamos com as mentiras. A gente diz, não, a palavra de Deus é a verdade, Cristo é a verdade, mas eu fico com a mentira. Deus nos abriu uma porta grande e abençoada, com um tempo de rompimentos, um tempo de superação, um tempo de entrar e viver
um tempo novo, uma história, um futuro diferente. Mas aí vem uma má notícia, aí eu fico chateado. Por que eu fico chateado? Porque eu não vejo uma saída. Mas é o que a gente sempre fala, mas não basta falar. Isso precisa estar dentro de nós. Não é como isso vai mudar. É o que, pessoal? Qual é a pergunta? Com quem que eu me preocupo? Com como ou com quem? Com quem? Por que a gente fica chateado? Porque a gente pensa no como. Como que eu vou fazer isso? Como que isso vai mudar? Sendo que essa não é a nossa função pensar. A nossa função é uma só: confiar no eu sou. Em quem? O eu sou te enviou. Então Deus nos tirou de tantas coisas. E olha onde você chegou. Com certeza você olha para a sua história, para o seu passado, você lembra o antes de Jesus e o depois de Jesus, você vê, meu Deus, quanta coisa já mudou na minha vida. Quantos problemas, de quantas situações o Senhor já me tirou, e olha onde eu estou, e eu não estou no meu teto ainda, eu tenho muita coisa ainda. Então, fala comigo, Ele fez antes, Ele fará de novo. Deus supriu antes, suprirá agora. Então, Ele fez antes, Ele faz agora. Ele me livrou antes, Ele vai me livrar agora, porque o Deus é o mesmo. Olha aqui em Ageu 2,18. Mas agora, prestem atenção nisso. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, dia em que foram colocados os alicerces do templo do Senhor. Fala comigo, eu os abençoarei. Notem bem que estou lhes fazendo essa promessa antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo. Antes de terem colhido os cereais e antes de as uvas, os figos e as romãs e as azeitonas surgirem. Fala comigo, a partir de hoje. A partir de hoje, termina, por favor. De novo, a partir de hoje. Quem os abençoarei? Deus. Deus nos abençoará. A partir de hoje, mas que dia é hoje? Desde o dia que a gente começou o ano, a gente já está declarando a palavra profética. Os projetos de conquistas, nós preparamos, visualizamos, projetamos o nosso ano. Aí vem os 52 dias, nós temos aquela promessa, nós temos as declarações, nós temos as decisões, e a gente dá mais um gás para quebrar a mentalidade velha, a mentalidade passiva, acomodada, do medo. Então nós estamos fazendo o que, pessoal? Fala, eu estou construindo um alicerce forte. Nós temos construído um alicerce forte. Você tem construído um alicerce forte? Sim ou não? Sim ou não? A gente tem que agradecer muito por ter uma liderança que está sempre alinhada com Deus. Porque veja que desde há muito tempo, desde pandemia, eleições, nós temos recebido palavra atrás de palavra, de força, de confiança, e a gente vê os testemunhos se materializando já há muito tempo, daqueles que acreditaram naquelas palavras. Em momentos desafiadores, momentos que aos olhos humanos estava tudo muito confuso, mas a palavra de Deus não nos confunde. Daniel falou, os sábios entenderão. Nós temos buscado esse discernimento. Nós temos recebido palavras, por isso nós não somos surpreendidos, e quem tem confiado tem saído muito melhor. Mas aqueles, imagina, se a gente não tivesse essas inúmeras direções ao longo desses anos, traz para a sua vida. Se você ficasse ouvindo pessoas, parentes, mídia, durante tantos problemas, tantas situações, tantos desafios, se você tivesse ficado com as circunstâncias, a gente ia estar perdido, falando como todo mundo está falando, aflitos,
angustiados, depressivos e derrotados. Estou mentindo, pessoal? Não. É só você olhar para fora. As pessoas só se envolvem com bobagens, com más notícias, estão frustradas, infelizes, angustiadas, medicadas, doentes. E a palavra acabou de falar, a gente acabou de ler, a partir de hoje eu os abençoarei. Fala, a partir de hoje eu os abençoarei. Mas a partir de hoje, antes de tudo, antes do alicerce, antes da construção, ou seja, a nossa força começa dentro, a nossa construção mais importante não é você entrar naquela empresa ou ter aquela restauração do seu casamento, ou a cura que você precisa. A restauração principal é a interna, é a da fé, é do estilo de vida com Deus. Aqui em Zacarias 4, 6 a 10 diz assim: então ele me disse, esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Vamos juntos, pessoal, não é pela força, nem pela violência, que vocês vencerão. Será como, pessoal? Pelo poder do meu Espírito. Diz quem? Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, vamos juntos. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que pode parar. Fala o teu nome. Não pode parar o Murilo. Fala o teu nome. Exatamente. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que pode parar você. Todos os obstáculos cairão diante, fala, de você, de mim, fala, de mim. E o povo vai gritar, só pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. Fala, é pela graça de Deus que eu fiz tudo isso, que eu farei muitas coisas, é pela graça de Deus. Uma outra mensagem que recebi do Senhor dizia o seguinte: Zorobabel colocou os alicerces do templo. Fala comigo, e vai completá-lo. Então fala comigo, tudo que eu começar, eu vou terminar. Tudo que Deus colocou no meu coração, Deus vai terminar. Assim vocês vão saber que essas mensagens vieram do Senhor dos Exércitos. Não desprezem esse começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar e a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então o Senhor está falando para nós, é pelo poder do Espírito Santo, não há obstáculo que possa me parar. E ele fala, é pela graça, é pela graça. Foi pela graça, foi pelo favor de Deus. Deus colocou algo muito grande no seu coração. Não é verdade, pessoal? Sim, só na metade, né? Deus colocou algo muito grande na metade de vocês, é verdade? Então responda, pessoal, é com fé. Você tem dado os seus passos de fé. Você não começou agora. Você tem plantado. Foi o que a gente falou agora na oração no começo. Que a gente deu uma salva de palmas para o Senhor, porque você está aqui, finalizando o trabalho, finalizando esse propósito. Não fez de qualquer jeito, não foi contando com a sorte. Vou ter o melhor ano da minha vida na fé. Como assim na fé? Na fé com obras. Não existe fé sem obras. Então é pela fé, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, por não ter alimentado a minha carne, mas ter me fortalecido no Espírito. Porque a nossa carne não quer fazer isso. Não quer ficar em jejum, não quer vir para a igreja, não quer passar pelo frio, pelo trânsito, pelo desconforto. A nossa carne quer ficar lá, na cobertinha, quentinha, assistindo pela transmissão, se possível. Não é verdade? Hoje não sei porque apareceu uma mulher 3 vezes me invadindo meu YouTube ali, falando que não é que eu estava mal, eu só não estava curtindo bem o meu friozinho. Ela estava fazendo propaganda do colchão e da cobertinha quente dela. Então lá botou um livrinho, botou um chazinho, e estava com um moletomzinho quentinho. Talvez vocês devem ter recebido também
esse vídeo. Me invadiu 3 vezes falando lá, para a gente alimentar a nossa carne, o nosso hedonismo. Por quê? Porque incomoda, porque é difícil, mas é pela fé. É o rompimento diário. Cada obstáculo que vier até o meu caminho, o Senhor vai me dar graça para superar. Vai me dar graça, vai me dar favor. Os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, eu estou aqui, dando os passos de fé. Aqui que a gente falou aqui, ó, no 10, não desprezem esse começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar. Então você está plantando, você está construindo para baixo, você está estabelecendo um alicerce, você tem amadurecido, você tem se fortalecido. Então não despreze o processo. Fala comigo, o processo é essencial. Porque é nele que nós vamos amadurecendo, é nele que nós vamos aprofundando a nossa fé. Aí a gente não fica perdido, sendo levado pelas opiniões, pelas outras vozes, porque a gente sabe onde a gente tem que estar. Então não despreze os resultados humildes, não despreze os começos humildes, porque o Senhor está falando que não considera isso algo pequeno, não considera algo insignificante. Hoje eu posso não entender muitas coisas, mas amanhã, mais tarde, eu vou testemunhar isso. O que é um testemunho, pessoal? Quando tem um processo judicial, uma investigação policial, aí precisa de testemunha, não é verdade? Então, quando você testemunha, quando você vem dar o seu testemunho, conta, isso é o quê? É para atestar, é para confirmar algo que ninguém acreditava. Não é verdade? Você precisa de testemunha para quê num processo? Para atestar. Eu falo uma coisa, a outra parte fala outra coisa. A gente precisa de uma outra parte para atestar, para confirmar aquilo que foi falado. Não, o Murilo está certo. Não, o Murilo está mentindo. Então, o testemunho, quando a gente testemunha, por isso que é tão importante você testemunhar. Você está confirmando algo que para a maioria, porque se você tivesse a capacidade, você teria feito, e aquilo seria uma obra natural. Mas quando Deus mexe nas circunstâncias, você vê um milagre, vê o favor de Deus, numa circunstância onde todo mundo dizia que não ia dar certo, você está atestando, confirmando o poder de Deus na sua vida, atestando e confirmando que é possível aquilo acontecer, mesmo que ninguém acreditasse naquilo. Então você edifica a fé das pessoas. Então nós nos tornamos um canal de esperança. Eu sou um canal de esperança para muitas pessoas. Hoje a gente não tem Neemias, a gente não tem Davi, a gente não tem Zorobabel, mas tem você, tem seu irmão na fé, não é verdade? Sim ou não? Então o Deus é o quê? É diferente ou é o mesmo? Deus é o mesmo. Deus operou na vida desses homens, Deus opera agora na minha vida. O Deus é o mesmo. Então nós estamos num mover poderoso de Deus. E a gente não pode se distrair. O que a gente já falou 2 vezes? Fala comigo, olhai, vigiai. Ou seja, foco, é atenção. Então nós temos amadurecido, o Senhor tem nos preparado para fazer parte de grandes mudanças na nossa casa, para fazer parte de grandes mudanças na nossa sociedade, no nosso país. Deus tem levantado você, tem levantado o povo de Deus, tem levantado o povo do Ministério Mudança de Vida para fazer a diferença no mundo, amém, pessoal? Então Deus tem nos preparado e isso exige maturidade. A gente não pode ficar com uma fezinha religiosa, fezinha emocional, fezinha do choro e do louvor e emoção e sai daqui a mesma coisa. Não, uma fé madura. E essa maturidade que Jesus, por exemplo, estava tentando fazer com aqueles discípulos no caminho lá de Emaús.
Tanto que ele falou, como vocês custam a entender? Que dificuldade para entender. Ele foi fazendo todo o percurso histórico, bíblico. E o povo estava lá, porque a gente esperava isso, mas estava tudo cumprindo. Tinha que ser cumprido tudo. Que dificuldade. Por quê? Porque tira os olhos de Jesus e olha para os problemas. Por quê? Porque a gente ouve, mas infelizmente muitas vezes a gente não absorve como a gente deveria absorver. Tudo pode levar a crer que não vai acontecer. Mas isso é verdade, pessoal? Fala, é mentira. O que a gente acabou de falar? Deus não é Deus de confusão. Tudo pode levar a crer que vai dar errado, mas não vai, é mentira, porque Deus não é Deus de confusão. O que a gente acabou de falar? Que não é pela força, não é por violência, mas é pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então creia em tudo isso que você tem recebido. Creia que não há limites para Deus. Quem coloca limite na minha vida? É Deus? Não, sou eu. Eu limito o poder de Deus devido à incredulidade. Então defina, fala comigo, defina a sua vida pela palavra. Fala para o seu colega na fé. Fala assim, defina a sua vida pela palavra e não pelos problemas. É bem gostoso isso, né? Tem uns que ficam olhando para o teto. Está falando para Jesus, defina a sua vida pela palavra, Jesus. E é isso. Eu preciso definir a minha vida por isso daqui, pela palavra de Deus. E não definir a minha vida pelo problema. Porque os sentimentos, o que a palavra diz do coração? O coração é verdadeiro. Siga o seu coração. O mundo fala para você seguir o seu coração. Busque a sua felicidade. Não é verdade? O coração é o quê? Enganoso. Os sentimentos são enganosos. A gente falou no comecinho, vamos juntos. Sempre que Deus coloca um sonho, um projeto, virá o quê? Um desafio, um problema, uma questão para a gente enfrentar. Isso é para nos acabar, para nos destruir, para nos envergonhar? Pessoal, fala comigo, é para o meu crescimento. Os problemas nos promovem. Os problemas nos promovem. A gente ia falar de Davi, se ele não tivesse sido promovido pelo Golias, sim ou não? A gente ia falar de Neemias, se ele não tivesse sido promovido pela restauração dessas muralhas, sim ou não? Não, então eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Olhai, vigiai e orai. Então atenção ao que está acontecendo dentro de você, aos seus pensamentos, às suas palavras, aos seus sentimentos. Atenção. Atenção para você não estar ouvindo outras vozes, sendo guiado e, pior, conduzido por essas vozes, conduzido pelo medo, deixando de fazer o que você tem que fazer pelo medo, deixando de ficar com a palavra, definindo a sua vida por conta de circunstâncias, mas nós definimos a nossa vida pela Bíblia, pela verdade do Senhor. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor. Pegue o seu propósito, e eu peço que você feche seus olhos por um momento, e eu peço que você fale com o Senhor neste momento sobre aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Você estava definindo a sua vida pelo quê? Pela palavra ou pelo medo? Será que você foi levado a acreditar em mentiras? Quais mentiras que o diabo tem falado para você? E o que a palavra disse para você? Qual é a verdade que o Senhor tem falado para você, mas que talvez você tenha ignorado? Talvez o seu comportamento mudou porque você está ouvindo outras vozes, está ouvindo a mentira. Então qual é o alinhamento que é necessário
para que nós venhamos atrair o poder do Senhor e entender que eu não posso nada mesmo, mas é pela graça, é pelo poder do Espírito Santo na minha vida. É não desprezando os pequenos começos, é não deixando de construir profundamente, é não sendo guiado pelas emoções, mas ser guiado pela fé, a entender que cada problema serve para a minha promoção, porque você vai ser lembrado e reconhecido pelos inimigos que você venceu. Então quando nós recebemos um grande sonho, um grande projeto, nós vamos enfrentar um inimigo à altura. Lembra de José? Deus colocou no coração de José um grande sonho. E alguns meses depois ele estava num outro país, escravo. Mas ele venceu. O projeto se cumpriu, o plano se cumpriu, o sonho se cumpriu. Então para cada grande projeto virá um desafio à altura. E se a gente não estiver muito atento, olhai e vigiai. Olha o que está acontecendo. Fica atento ao que está acontecendo. Se eu não estiver atento a isso, eu me distraio. E eu acho que, por quê? Parece que não vai dar certo. Opa, Deus não trabalha assim. O Senhor nos quer em lugares altos. O Senhor quer em posições altas. Posições de honra, de vitória, de testemunho, porque Deus é glorificado pela vitória, pelas bênçãos, pelo rompimento, pelo crescimento. Deus não quer você na humilhação. Lembra que as pessoas não queriam incomodar o Tobias e o Sambalate. E não incomodar o inimigo é continuar na humilhação. Então incomoda sim. Incomode sim. Eles vão se levantar? Vão. Eles vão querer parar você? Vão, é a função deles. Para que nada mude, para que tudo fique da mesma forma, mas a nossa função é lutar, porque é pela força do Espírito Santo, é pelo poder de Deus nas nossas vidas. Então, fale com o Senhor neste momento. As palavras têm vindo, e às vezes nós vemos algumas pessoas que estavam querendo sucumbir a alguma pressão, algum sentimento, mas lembra que isso é uma luta diária, constante, um foco total, um foco constante, para não deixar tirar os olhos de Deus, para não tirar os olhos da palavra. Então se levante agora em nome do Senhor Jesus, não desanime, nós estamos finalizando esse propósito poderoso dos 52 dias, e talvez muitas coisas, talvez parecem que pioraram na sua vida, mas é para a glória do Senhor, é para que você testemunhe o poder do Senhor na sua vida. O testemunho é aquilo que confirma, que ratifica aquilo que ninguém acreditava, mas você acreditou, e na sua vida já está acontecendo, vai acontecer, porque você está cavando fundo, você está fazendo um alicerce profundo, a sua vida está alicerçada na palavra, na rocha que é o Senhor. Então fale com Deus e declare agora a sua vitória, declare agora que nada vai te parar, que é pelo poder do Espírito Santo que você é um canal de poder, é um canal de bênção. Nós vemos na palavra que o que encorajou o povo aqui não foram as boas notícias do rei favorecendo, mas o que encorajou o povo foi a palavra de Deus, a palavra pregada pelos profetas. O que nos dá força é a palavra de Deus, o que nos dá esperança é a palavra de Deus. Então fique com a palavra, porque ela não falha, Deus não sabe falhar. Se Deus colocou algo grande no seu coração, vai acontecer, é para a glória do Senhor, é pelo poder do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Creia nisso. Nós falamos aqui, Ciro não conhecia Deus,
mas conhecer um homem de Deus. Muitos podem não conhecer a Deus, mas conhecem você e vão ver na sua vida a diferença. Você vai ser um canal de vitória, canal de mudança de mentalidade, um canal de transformação. Creia nisso, lute, se levante, creia nessa palavra. É para cada um que crê, que é pelo poder do Espírito Santo. Então creia nessa força, creia no dunamis do Senhor, nessa dinamite, nesse poder glorioso que nos levanta, que nos coloca com coragem diante do inimigo. Davi só foi contra aquele inimigo porque ele tinha consistência, ele acreditava no Deus que ele servia. Os outros não foram porque eles acreditaram no tamanho do inimigo. Então creia no tamanho do seu Deus e vá em frente, encare as situações, porque esse problema, essa dificuldade é aquilo que está te promovendo, é aquilo que está te deixando maduro na fé, é isso que está te levantando como cabeça, como um sacerdote nesse lugar, como um canal de bênção, de mudança neste lugar. Então creia, lute com as armas que você tem, são as armas da fé. Use aquilo que você tem de mais poderoso, que é a palavra de Deus. Vão vir pensamentos, sentimentos, ameaças, mas nós rebatemos com a palavra. Nós fazemos como Jesus. Veio o diabo com as suas palavras, com seus comentários, e Jesus respondia com a palavra. Responda com a palavra, responda com a fé. Se levante corajosamente, levante-se corajosamente e lute contra essa situação. Lute, estabeleça aquilo que Deus colocou no seu coração. Já é uma realidade, já é uma realidade na sua vida, porque você tem plantado, você tem construído um alicerce profundo, e agora o Senhor dá condições de isso aparecer, das coisas irem para um outro nível, para um patamar. Não despreze os pequenos começos, os começos humildes. Não ache que é pouco, não ache que é algo insignificante, não. O Senhor se alegra quando as coisas começam, porque isso mostra que houve uma base, que houve uma estruturação correta, e agora eu posso erguer, eu posso subir, eu posso ir para cima, eu posso prosperar, eu posso ocupar um lugar diferente, porque eu estou firme, a minha fé está alicerçada na palavra, a minha vida, a minha mente já está alinhada à vontade do Senhor. Então nada mais vai ser um desafio, porque para cada sonho tem um desafio à altura, e quando eu encaro cada um desses desafios, eu saio melhor, mais forte, o meu olhar, a minha postura, tudo se torna diferente, porque a minha fé amadureceu, a minha mente está firme, o meu coração está firme, os meus olhos estão alinhados à palavra do Senhor. Então tome posse dessa maturidade, tome posse dessa força, tome posse da verdade de Deus na sua vida. Pegue o seu propósito e enxergue cada uma dessas situações materializadas na sua vida. Lembra que nós falamos, Davi enxergou aquele gigante morto sem cabeça, e as aves dos céus comendo aqueles inimigos. Neemias enxergou aquelas muralhas restauradas. Então enxergue a sua vitória, enxergue a sua família abençoada, enxergue essa doença sarada, enxergue essa dívida paga, enxergue esse cargo, essa posição, enxergue essa situação transformada, restaurada para a glória do Senhor. Enxergue essa solução, enxergue como você deseja que esteja essa área da sua vida. Lembra que muitas vezes nós perdemos tempo pensando no como, mas a gente tem que gastar energia confiando em quem. É Deus que vai fazer, é Deus quem está no controle das coisas. Então tira os olhos do Tobias, do Sambalate, das ameaças, dos inimigos, das injustiças, e coloque somente no Senhor. E enxergue a sua vitória, enxergue o que você tem que enxergar. Qual a posição que você está ocupando? Como que está a sua família?
Como que estão os seus sonhos, os projetos, não somente dos 52 dias, mas aqueles que você já fez desde o começo do ano, e enxergue a materialização de cada um desses projetos, cada um desses sonhos que o Senhor colocou na sua vida. Se eventualmente alguma coisa você sucumbiu à cultura, a pensamentos e sentimentos malignos, então resgate isso agora, porque Deus não faz as coisas pela metade. Deus não se alegra em ver você cumprindo 50% dos seus sonhos, 95% dos seus sonhos. Deus se alegra em ver a obra completa, a obra concluída, a obra restaurada, perfeita. É isso que o Senhor quer para cada um de nós, que a gente ocupe lugares de honra, lugares altos, testemunhos, lugares de honra diante das pessoas, da família, de toda uma circunstância, uma sociedade que só fala de coisas negativas, que só busca coisas egoístas. Você não, porque você tem a mente de Cristo. A palavra diz: nós temos a mente de Cristo, e Cristo nós vemos, ele tinha uma alegria, ele tinha uma segurança, ele agradecia o Senhor, porque ele sabia: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então agradeça ao Senhor: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por que que ouve? Porque eu peço, porque eu falo, porque eu oro, porque eu convivo com o Senhor, porque eu quero o Senhor participando da minha vida. Eu quero me alinhar cada vez mais, eu quero estar junto, eu quero ser amigo do Senhor, como Abraão, amigo, meu amigo Abraão. Então eu me torno amigo porque eu quero um relacionamento. A Moisés, ele não queria saber da terra, ele queria saber de Deus. Senhor, mostra a tua glória. E ele falava com o Senhor como se fosse um amigo, ele conversava igual a gente está conversando aqui. Não era por sonhos, por sinais, era tão íntimo, que era uma conversa. E isso é construído. Então estabeleça isso na sua vida. O que é prioridade para você? Prioridade tem que ser a nossa vida com Deus. Jesus nos ensina, a gente fala isso direto. Quando a gente prioriza a parte de Deus, Deus prioriza as demais áreas da nossa vida. Porque Ele sabe, o Senhor disse: o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Então se eu entendo, eu preciso do Senhor, meu Pai, o Senhor também sabe o que eu preciso na minha vida financeira, na minha saúde, na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento. O Senhor sabe tudo que eu preciso. Mas eu sei, você sabe o que você precisa. O que você precisa não é mais dinheiro, não é o seu filho restaurado. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Mas se eu tenho Deus, Ele me dá condições de conquistar todas as demais coisas, e ter força, e saber lutar, e ter a sabedoria para lutar e resistir a todos os nãos que eu vou ouvir, a todas as ameaças que eu vou ouvir, a todos os desafios que vão se colocar na minha vida. Mas eu tenho a segurança do meu Pai. A gente vê as crianças, quando elas têm um problema, elas falam: vou chamar meu pai, você vai ver. A gente chama o nosso Pai. A gente chama o nosso Pai Celestial para nos ajudar. A gente vê Neemias fazendo isso, a gente vê Davi fazendo isso, porque esse é o caminho. A gente chama o nosso Pai, a gente chama a Deus, a gente coloca nas mãos de Deus, a gente tira o como e vai para quem? Senhor, é o Senhor que vai poder me ajudar aqui. A minha força está no Senhor, a saída está nas mãos do Senhor. O que o Senhor vai fazer? Não sei, e não é da minha conta. Isso é da conta de Deus. O da minha conta é confiar nele. É falar a coisa certa, pensar a coisa certa, é declarar a coisa certa, é praticar uma fé de ação, e não ir dar passos para trás e aceitar a todos os nãos e as mentiras que a gente tem ouvido. Lembra disso, não quer incomodar ninguém? Lembra toda vez que você pensar nisso: não vou incomodar ninguém, não quero mexer, não quero esse problema, não vou me incomodar. Lembra do Tobias do Sambalate? Não incomodar o Tobias do Sambalate era continuar vivendo na humilhação. Se você aceita a humilhação, seja feito conforme a fé de cada um. Mas se você não aceita, então você tem que incomodar muito.
Você tem que incomodar, você tem que encher a paciência mesmo, você tem que incomodar, de ficar furioso, como eles ficaram. No começo era só palhaçada, só piadinha. A hora que viu que o negócio era sério, começaram a ficar furioso, ficaram incomodados. Ó, tem alguém se importando com esse povo aí, com esse bando de fracote. Mas agora existe um homem lá, um homem de Deus, que levantou, que acordou, que despertou aquelas pessoas, que Deus não queria o povo eleito, o povo que Ele escolheu, na humilhação e no fracasso. Deus não escolheu você para viver uma religião, para nascer, comer, gastar, ir no banheiro e morrer. Deus chamou cada um de nós para fazer a diferença, para ser um canal de vitória, para ser lembrado. O que a gente acabou de falar? A gente não tem o Davi mais, a gente não tem o Zorobabel mais, não tem o Neemias mais, mas tem você, tem eu. Esse é o nosso tempo. Graças a essas pessoas nós chegamos até aqui. E graças a você, a mim, se nós dermos condição, muitos outros e virão até para Jesus. Lembra daquela passagem de Jesus? Quando eu for levantado da terra, trairei todos para mim. A gente chega até Jesus cheio de coisa errada, o pecado, a cruz atrai o pecador. A cruz atrai o pecador. Então nós somos atraídos para Jesus, para uma mudança na nossa vida. Então não cabe mais permanecer da mesma forma. E através da sua vida, nós contribuímos para que outros sejam atraídos pela cruz, para a cruz. Atraídos para a cruz, atraídos para Jesus. E não para se tornar mais um ocupante de um banco de igreja, mas para ter a sua vida mudada. Então tome essa decisão. Tome posse disso. Olhai, vigiai e orai. Olha, cuidado, atenção, foco, vigia. Não escute uma palavra apenas e viva do mesmo jeito. Não escute apenas, mas preste atenção. Será que você não está vivendo com base no medo, tomando decisões com base no medo? O que é o medo? Já falamos, não é nada, é abstrato. O povo estava diante da terra prometida, mas estava com medo e estava falando, vamos voltar. Mas não tinha acontecido nada. Para cada desafio, para cada projeto, para cada sonho, nós vamos ter um desafio à altura. Então isso é para nos promover, não para nos aniquilar. É para nos fazer crescer. Em nome de Jesus. Dê a mão para quem está perto de você e concorde com a vitória dela, por favor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e concordamos, Senhor amado, com as vitórias, com as orações, com as mudanças, com as restaurações do seu povo, Senhor. Nós declaramos aqui um povo forte, declaramos um povo próspero, um povo abençoado, um povo cheio do poder, meu Pai, do Espírito Santo, que declara todos os dias, Senhor, que é para a glória do Senhor, que é pela graça, que é pelo poder do Espírito Santo, que cada um desses sonhos, cada um desses projetos já está materializado na nossa vida, porque tem um fundamento, tem um alicerce profundo, tem uma vida alinhada e alicerçada na rocha que é o Senhor. Então eu declaro, meu Pai, a materialização de cada projeto, de cada sonho, de cada declaração, de cada oração que nós fizemos ao longo de todo esse tempo, meu Pai, de todo esse propósito. Nós declaramos a materialização, declaramos homens e mulheres fortes, famílias abençoadas, famílias estruturadas, casamentos mudados, vida profissional num outro patamar, crescendo, avançando, prosperando, que o povo do nosso ministério ocupe lugares altos, meu Pai, ocupe lugares de honra, ocupe lugares de destaque, Senhor, para a glória do Senhor, porque é pela fé, é pela graça, é pelo seu favor que nós estamos aqui e viveremos, meu Pai,
grandes, coisas muito maiores até então, Senhor. Seremos surpreendidos pelo Senhor, seremos levantados pelo Senhor. Eu declaro um povo alicerçado na palavra, eu declaro um povo vencedor, um povo poderoso, um povo maduro, Senhor, um povo que conhece o Senhor e não se distrai, não olha para os lados, não tire o olhar do Senhor e coloca em outras coisas, mas que mantém fixo o olhar nas coisas do alto, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos, meu Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado, meu Deus, pela certeza, obrigado pela segurança, obrigado, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, já fez, e eu tenho certeza que ainda fará muito, meu Pai, na vida desse povo. É o que nós declaramos, concordamos e tomamos posse. Amém, amém e amém.